Transportadora Elijur. Transportar sua carga com tranquilidade, essa é a nossa especialidade. Frota diversificada para atender todo tipo de transporte que sua encomenda precisa, para chegar ao destino com segurança. Transportadora Elijur. Cargas fracionadas, encomendas exclusivas e expressas. Transportadora Elijur. Atendendo as regiões de Ribeirão Preto, Piracicaba, Campinas e São Paulo. Transportar sua carga com tranquilidade, essa é a nossa especialidade. Transportadora Elijur. Começando mais um podcast para você, muito obrigado pela audiência, pelo prestígio de sempre, é um prazer estar mais uma vez contigo aqui, direto do nosso canal no YouTube. A visita de hoje de um grande amigo, a gente recebe sempre vários amigos aqui e eu tenho prazer de receber aqui hoje meu amigo Roberto Montaboni, empresário e pastor, e ele vai conversar muito com a gente nesse nosso programa de hoje. Roberto, prazer em te receber aqui. É um prazer é meu, Caparelli. Puxa, que alegria estar junto legal com você, viu? Fazia tempo que a gente não se encontrava. Verdade. Mas que bom reencontrá-lo e super bem. Nós vamos falar de várias coisas, nós vamos falar de cidade, nós vamos falar de política, nós vamos falar de igreja ou religião, e aí você vai me ajudar a diferenciar. Mas eu quero que, acima de tudo, a gente comece falando um pouquinho de você. Né? Como é que surgiu o Roberto? Nós já trabalhamos em televisão juntos, inclusive, também. Aliás, um beijo para a dona Olga Raquel. Nelson de Oliveira, duas glórias de Programa Ribeirão. Cozinha e Sabor, sexta tarde, né? E quanta história legal, verdade, né? Poxa verdade. vida. Mas eu queria saber a tua entrada no mundo empresarial. Hoje você trabalha numa empresa de... Então, nós temos duas empresas hoje. Uma empresa de engenharia ambiental e uma empresa de marketing. Né? A gente faz marketing, chama endomarketing. A gente cuida do entorno do lugar onde você quer melhorar. Então, por exemplo, um trabalho que nós fizemos um tempo atrás, foi ali no Novo Mercadão, onde a gente teve que modificar a parte de lixeira, a parte de visual, para poder dar um ambiente mais gostoso para todo o entorno ali. Então é uma coisa bem legal, endomarketing. E quantas empresas hoje vocês trabalham? Quantas empresas vocês atendem hoje, né? Como é um trabalho muito exclusivo e muito personalizado, hoje a gente tem 5 empresas. Né? E mais essa empresa de engenharia ambiental que atende postos de gasolina, descontaminação de solo, bastante coisa. E fica aqui em Ribeirão mesmo, a empresa tudo em Ribeirão, aqui em Ribeirão. Tudo em Ribeirão. Agora, esse é o empresário. Esse é o lado empresarial do Roberto Montaboni. E o lado religião? Espiritual. Espiritual. Religião, igreja, enfim, espiritual. Você hoje é pastor da igreja? Núcleo de Deus. Núcleo de Deus. Fica ali no centro, na São Sebastião. É uma boa pergunta. Nasceu de uma dúvida que eu tinha muito grande, sabe? Eu fui espírita por muito tempo, depois na verdade eu nasci católico, apostólico romano, aí eu me descobri, fui para o espiritismo, fui para a Rosa Cruz, fui para a maçonaria, demolei. Cara, eu fiz um tour espiritual em tudo e acabei que eu conheci a Berta, minha esposa hoje, né? Tá. E foi Você é ela casado há quanto tempo já? 25 anos. 25 anos. E foi ela que me mostrou a questão de ser evangélico, e aí a gente foi caminhando nisso. Mas eu falo assim, religião é algo complicado, porque a religião divide muito. Quando você fala sobre religião, a primeira coisa que você quer é defender a sua. E, na verdade, não existe defesa de religião. A religião é algo inventado, algo proporcionado por homens. Né? O que a gente tem que entender é que essa conexão com um ser superior, e aí cada religião dá o seu nome, né? Que não adianta você ficar discutindo isso porque não vai levar fundamento nenhum, é como você se sente bem. Né? Então eu falo assim, a gente precisa trabalhar ética, moral e princípios dentro daquilo que você acredita. E aí tudo vai bem. O que nos une, o que eu falo assim, a gente não pode conversar sobre religião daquilo que nos divide. Porque senão a gente nunca vai ser amigo. A gente sempre vai estar discutindo. Mas o que nos une? Bondade ao próximo?
Beleza, vamos lá. É Jesus Cristo que morreu na cruz por nós? Vamos lá. O que nos separa? É doutrina, se eu uso saia, se usa calça, se não raspa cabelo. Isso daí, cara, são doutrinas que não vão levar vantagem nenhuma a você discutir. Porque cada um tem sua crença, tem sua... A tua igreja é evangélica. Evangélica. Né? Qual é a diferença? Né? Qual é a diferença não na questão da religião, mas você sentiu muita diferença? Você falou que nasceu católico, foi espírita e hoje está evangélico. Tá, você sentiu muita diferença? Na verdade, eu vejo assim, eu vou te falar como é que eu me descobri como evangélico. Aqui em Ribeirão, eu frequentava um centro ali na Lagoinha, né? Com o Roberto Marcondes, ele faleceu e eu me afastei um pouco, era meu mentor e tudo mais. E aí, quando eu mudei para São Paulo por um tempo, que eu fui trabalhar numa construtora, eu fiquei muito afastado do espiritismo. E a Berta era evangélica, ela me levava lá na igreja. E chegou um momento que eu falei assim, eu preciso decidir. O que eu vou ser? Né? Eu acho que chega uma bifurcação na vida que você precisa escolher seu lado espiritual. Né? E não tem lado certo ou lado errado, é isso que eu quero que você entenda isso. Né? Porque se você é evangélico e crê na salvação, você vai seguir as doutrinas do que a Bíblia fala, que reconhece o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, será salvo tu e a tua casa e você vai ter a vida eterna. Se você vai para o lado do Espiritismo, faça o bem a todas as pessoas que você vai evoluir. Se você vai para o catolicismo, você tem também um cristianismo ali, mas você pode pedir para esse santo, para aquele santo. Então, quem está dentro de cada religião acha que aquilo é correto. Ela se identificou com aquilo. Porque todo ser humano tem um vazio. Eu não sei se você percebe isso. Sim, todo mundo busca algo para poder adorar, para poder estar junto, para poder se sentir bem. Né? As questões adianta eu me sentir mal dentro de uma religião? Não, cara, não bate. Né? Não bate. A questão, Roberto, é que tem muita gente, se eu estiver errado, por favor, você conhece muito mais do que eu. É bitolado, que não aceita a religião do outro e que vai brigar, vai virar um fla-flu, vai virar uma briga de futebol dentro de casa ou com os amigos, e não é isso, né? Não é por aí. Radicalismo não te leva a lugar nenhum. É isso aí. Não existe extrema esquerda, extrema direita, porque você vai ser radical nos dois e vai odiar um ou vai odiar o outro. Porque quando você é radical, você odeia. Não tem meio termo. Você vai pegar a direita ou a esquerda, essa coisa. E religião é igual. Né? Então a gente precisa parar de ver o que nos separa e começar a observar o que nos une. Porque o que nos une é que vai levar o bem para a cidade que a gente está, para o lugar que a gente está, para o ambiente que a gente está. Não adianta a gente ficar discutindo isso, porque você acredita em algo e eu acredito em outro. Isso não vai nos levar a nada. Não leva a lugar nenhum, né? E você vê gente perdendo amizade por causa disso. Sim. Né? E a vida é muito curta. A vida é muito curta para a gente ter disparidade com pessoas. A gente precisa avançar. Então, o que eu falo hoje, eu me identifiquei assim. Eu fui ler a Bíblia. Né? Então, no Espiritismo a gente tem o Novo Testamento segundo Allan Kardec, a gente tem, no catolicismo a gente tem a Bíblia católica, a Bíblia evangélica, e eu fui baseado em princípios ali. Então eu comecei a ler os 10 mandamentos de uma forma a entender como é que os 10 mandamentos eram. Qual era a cosmovisão desse Novo Testamento? Né? Ou seja, qual é a visão que o Testamento, o Antigo Testamento nos mostra? Na verdade, a Bíblia conta sobre a história de um povo judeu, israelita, né, que mudou de nós, israelita, depois judeu. Então, esse é o Antigo Testamento, que mostra uma cultura de um povo que serve de exemplo para alguém. Aí vem o Novo Testamento, que vem com Jesus Cristo, que no Espiritismo é o mestre dos mestres, que na Igreja Evangélica é o único mediador entre o céu e a terra, e no catolicismo é o Filho de Deus, né? Ou o próprio Deus encarnado. Então, a gente chega num ponto comum. Jesus Cristo é um separador de águas, é um divisor de águas. Tanto não só para nós, como no calendário. Né? Só para o judeu que não foi, ele foi só mais um profeta que passou ali. Né? Então, quando a gente entra nisso, eu começo a observar, falo assim, os 10 mandamentos. A gente acha que os 10 mandamentos é totalmente proibitivo, né? Não pode isso, não pode aquilo. Mas eu começo a entender ele, ou enxergar ele de uma forma protetiva. Então vamos lá, por que eu não vou matar? Não matarás, é um dos mandamentos. Por que eu não mato? Poxa, não matarás não é nem só um mandamento
para uma pessoa, mas para uma nação. Quando fez os 10 mandamentos, ele não fez para as pessoas, ele fez para uma nação que estava sendo formada através de Moisés no deserto. 1 milhão de pessoas no deserto para poder formar e ter uma ordem ali. Né? Então você não vai matar. Por quê? Porque se você mata, o filho daquele homem vai nascer, ou daquela esposa, vai ficar com um trauma, um rancor, um ódio tão grande que vai tentar se vingar lá na frente. E não é isso que Deus planejou para o ser humano. Vingança, ódio, medo, né? Não é nada disso. Então, eu comecei a enxergar de que são medidas protetivas e não mandamentos. Por que existe contramão numa rua? Porque se cada um quisesse entrar do jeito loucura, que quer, né? Vai bater ou vai entupir o trânsito. Então, existem regras. Então, eu entendi como protetivas. E ali você tem várias discussões, porque no próprio dos 10 mandamentos fala o seguinte: não farás ídolo nem imagem do que está acima da terra, nem embaixo da terra, e não adorarás outros deuses. Então, por exclusão, eu falo assim, puxa, eu admiro muito, amo. Aí as pessoas vão falar assim, então você não gosta de Maria? Não, peraí. Gente, a Bíblia mostra que ela foi uma mulher bem-aventurada. Aquele que fala mal sobre Maria, ou que rejeita Maria como uma virgem e mãe de Jesus Cristo, está totalmente errado. Né? Ele não conhece a Bíblia. Bem-aventurada és tu entre as mulheres. Existe em alguma religião? Existe isso? Tem muito. Né? Você lembra de uma época atrás de um cara chutando, enfim, a imagem de Nossa Senhora? Não, foi realmente... Sabe? Então, a gente entra nos disparates de que isso... É demais, né? Como é que eu posso chamar isso? Discrepância, total, falta de conhecimento, total, ignorância. Total. Né? O que você precisa você acredita em algo? Segue fielmente. Porque senão você está errado. Tem que se sentir bem, né? Tem que se sentir confortável. As pessoas reclamam, dízimo, oferta. Hoje tem quantos membros? A igreja... A nossa? 70 como é que chama mesmo? Núcleo de Deus. Núcleo de Deus. Tem 70 membros. Mais pela dor ou mais pelo amor a procura? Pela dor. Muita gente... Eu acho que 99%... Sabe o que acontece? A gente está num mal do século, que as pessoas se sentem sozinhas, abandonadas, rejeitadas. Você vê uma questão muito grande, né, sobre... pode entrar homossexual na sua igreja? Claro que pode, gente. O Evangelho nunca discriminou nenhuma pessoa, nunca deixou de receber ninguém. Né? Mas existem princípios que você vai seguir. E se você concorda com aqueles princípios, ótimo. Se você não concorda, por que você tá lá? É isso que eu não entendo. Muitas pessoas frequentam lugares e criticam o lugar que frequenta por uma causa ou por outra e continua lá. É uma prisão para cada um. Você acaba se aprisionando sozinho. E aí você fica doido. Então, o que eu entendo sobre religião é justamente isso. Primeiro que foi o homem que formou. Né? Eu acredito que a Bíblia ele é um livro de ensinamentos. Onde eu vou, eu falo isso daí. A Bíblia não é religião. É um livro de ética, princípios e morais que devem ser seguidos para o aperfeiçoamento do homem. Ponto. O que vier acima disso é conversa e invenção, né? Conjecturas do que aconteceu, tá lá. Você teve um momento... você está pastor há quanto tempo? 16 anos. 16 anos é bastante tempo, né? Você teve um momento, se não me engano, há 4, 5 anos atrás, com a sua filha. Não, 10 meses. Foi agora? Foi achei agora. Que até fosse mais, inclusive. Foram 10 meses. Como é que você, como pastor, entendedor da palavra... aconselhando tantas pessoas, recebendo tanta gente. Você me pegou de surpresa nisso. Como é que você conseguiu... eu acompanhei, Roberto, e como pai me tocou muito, assim. Você quer falar? Eu vi que te emocionei, mas eu não quero te complicar. Vamos. Tua filha caiu do cavalo, não foi isso? Teve uma queda do cavalo. E teve um traumatismo craniano, né? Só que ela estava em Minas Gerais, num sítio, num retiro de mulheres, e teve que ser transportada para um hospital pequeno ali da cidade. E nessa história toda, passou a noite toda andando de ambulância de cidade para cidade até a gente conseguir trazê-la para Ribeirão Preto. Quando ela chegou aqui, o estado era muito crítico.
O doutor que atendeu Ela sofreu um afundamento no crânio, não foi isso? Foi um traumatismo. Traumatismo. Né? Ela bateu a cabeça atrás e deu um rebote no cérebro que começou a inchar. E quando chegou aqui, o médico já tinha feito algumas tomografias, ele fez de novo e falou assim, olha, o caso da sua filha é muito sério. Ela pode estar tendo uma falência cerebral. E quantos anos ela tem? Ela tem 18 anos. Agora 18. 19 agora. 19 agora. E nessa história toda a gente ficou assim, anestesiado, né, a princípio. Então, eu lembro muito bem que quando ela chegou aqui no hospital, nós a recebemos na ambulância e o médico veio com os resultados e falou assim, olha, vai ser um longo período. Nós vamos tirar um pedaço do cérebro dela, do crânio dela. Já operou imediatamente? Na hora, na mesma noite que ela chegou. Na mesma noite. Numa sexta-feira ela chegou. Caramba, então era gravíssimo, caso grave. Ela caiu às 6 horas da tarde, às 3 horas da manhã ela estava sendo operada. Puxa, foi o tempo que a gente levou para trazer ela para Ribeirão. E ele perguntou assim, olha, é um longo período. São 14 dias em coma de UTI e mais 21 dias de hospital. Esse é o normal de uma cirurgia. O coma seria induzido para poder fazer a operação. Tal. Ela já não ela estava convulsionando, ela já não voltava mais. Ela estava convulsionando demais com o inchaço do cérebro. E nisso eles tiraram um pedaço da calota craniana dela, guardaram na barriga, e aí ele pegou, voltou eu lembro uma coisa que minha esposa conta, ela falou assim, que quando ela entrou na porta da sala cirúrgica, o médico falou assim para ela, bom, daqui você não pode mais ir conosco. Ela falou assim, tá bom, eu vou orar. E eu vou entregar. E ela orou desse jeito assim, Deus, o Senhor me deu ela. O Senhor tem um propósito na vida dela. Se esse propósito se cumpriu, pode levar. Se não se cumpriu, nós vamos esperar ela de volta. Deu 2 beijinhos nela e ela entrou para o centro cirúrgico. Então, basicamente, foi isso que aconteceu. E a cirurgia levou umas 5, 6 horas. Ele chegou para a gente e falou assim, a cirurgia foi muito boa. Já tiramos a calota craniana, mas agora é o tempo de recuperação e ela vai para o paredão da UTI. E nós vamos ficar lá até que ela volte. E aí vocês dobraram os joelhos, Dobramos isso? os joelhos. Só restava isso, Roberto? Só. Isso é muito forte. O que o médico tinha que fazer, fez. O que ele tinha que fazer foi feito. Foi feito, foi bem feito, vamos dizer assim. Foi bem feito. Bem feito, né? Perfeito o trabalho dos médicos, né? Isso tem que ser ressaltado. E a gente percebe uma coisa. Nós recebemos oração de muitos lugares. As igrejas em Ribeirão Preto, quando souberam disso, todas dobraram o joelho, fizeram vigílias. Foram 2 noites de vigília lá no hospital. Que maravilha, hein? Então, dos 14 dias de UTI de coma induzido e mais 21 dias, Deus fez um milagre nisso daí. Sua filha é um milagre, Roberto? Sua filha é um milagre. Desde quando nasceu. Mas acho que foi o momento mais grave da vida dela, assim, com essa cirurgia. Eu lembro que na gravidez da Berta, ela chegou um momento que ela não se mexia dentro do ventre. E ela tinha que fazer uns testes de buzina, sabe? Você buzinava na barriga dela e ela dava uma mexidinha, então sabia que estava viva. Né? Mas tirando isso, a gente achava que ela tinha acontecido alguma coisa. Mas eu te fiz uma pergunta, desculpa te emocionar, quer tomar um gole d'água, fica à vontade. Como é que você conseguiu, né, lidar com isso, sendo pai, né? Como é que ela chama? Raquel. Pai da Raquel. É homenagem à sua mãe, no mínimo, né? De Olga e Raquel, né? Imagino. E sendo pastor, né? E tendo toda essa multidão de pessoas te ajudando e ajudando tua família. Nessa sexta-feira que foi, aí no sábado a gente estava lá, eu lembro que teve um membro da igreja que pregou no meu lugar no domingo. Porque a gente estava dentro do hospital. Mas eu vejo assim, sabe? É difícil de explicar a fé, Caparelli. Fé é algo que você não vê, mas acredita que vai acontecer. É muito difícil. Porque o diagnóstico médico era e nós críamos que Deus podia fazer o que Ele quisesse. Em qualquer momento. E foi o que a gente pediu. Que ela pudesse ter uma recuperação extraordinária, fora do comum. Que as pessoas pudessem ver a mão de Deus em cima da Raquel.
E se eu te falar que foi isso que aconteceu, ela recebendo os remédios, tudo lá na UTI, e de repente ela acordou do nada, começou a querer se extubar, né, porque ela estava em coma induzido, estava entubada, e ela começou a querer estubar, e ela levantava a mão, e o médico falou assim... Se debater, né? É uma reação muito comum. Assim, é impossível ela estar tendo essa reação com tanto ela não poderia... de medicamento que ela tem para dormir. Isso foi uma boa reação, então, vamos dizer assim? Uma boa reação. Eu lembro que ela pegava o corpo e levava o corpo para a mão, porque tiveram que amarrar a mão dela para ela não tirar. Sim, para não puxar. Mas ela começava a querer ter vida. Olha, uma nutricionista que apareceu lá falou assim, essa menina está lutando pela vida. Em 4 dias, a médica virou e falou assim, nós vamos estubar ela amanhã. No 5º dia ela foi estubada. Era para estar 14. Depois da cirurgia? Era para ficar 14, ficou 5 praticamente? Ficou 5 dias. Caramba. Estubaram ela ficou com uma sonda, ela queria arrancar a sonda de qualquer jeito, e teve um momento à noite, onde ela acordou já desestubada. A Berta, minha esposa, que estava lá no hospital com ela acordou, mandou os 2 beijinhos para ela, e aí a gente soube que Deus não ia levar. Foi só depois do 5º dia que a gente tinha a certeza absoluta que ela ia voltar sem sequelas. Então os diagnósticos médicos abalam muito a gente, sabe? Mas a fé tem que ser maior. Não é para menos, né? O trauma dela foi muito grave. E dos 21 dias que ela tinha que ficar no hospital, ela ficou 2. Então, em 7 dias, ela fez o que os médicos falaram que ia levar 28 dias. Roberto, é fácil lidar com tudo isso? Né? É isso que eu estou querendo saber de você, porque depois eu quero falar sobre fé. Né? Se você pôs toda a sua fé à prova. Foi. Você não, tua família, né? Imagino teus amigos, uma multidão de pessoas. E é muito legal porque... Mas é fácil lidar? Foi fácil lidar com isso? Sabe que tinha gente que chegava pra gente e falava assim, acho que a tua ficha ainda não caiu. É porque você tem que ter... Eu estou perguntando isso justamente porque você tem que ter muita força. Você tem que ter uma coisa sobrenatural, né? Muito confiante que ela ia voltar sem sequelas. A gente tinha certeza de que Deus ia agir. Porque eu acho que nada acontece por acaso na nossa vida. Todas as coisas têm Deus envolvido nisso. E nesse momento a gente percebeu que Deus é um Deus poderoso. Muito poderoso, que ele pode surpreender a medicina, o médico mesmo ficou assim espantado com a recuperação dela. Eu lembro que quando nós levamos ela para fisioterapia, mandamos a ficha dela primeiro, estavam esperando ela em cadeira de rodas e lá embaixo uma equipe médica para receber. Ela saiu andando? Andando. Você jura? Andando. A única coisa que ela tinha um pequeno desequilíbrio, porque ela estava sem o crânio. Depois de 50 dias, ela voltou para pôr o crânio no lugar. Quer dizer, a calota ficou na barriga? Ficou na barriga. Quer dizer, ela teve um afundamento, eu vi as fotos, teve um afundamento, ficou sem um pedaço da cabeça. Foi bem 50 assim. dias depois. E a gente tinha certeza que Deus ia pôr a mão ali. E como é que ela está hoje? Hoje ela está fazendo missão, né? Ela foi ser missionária, ela está em Contagem, em Minas Gerais. Não está com vocês aqui? Não, ela foi para lá e... Guerreira, hein? Guerreira. E ela quis agradecer a Deus fazendo missão. O que é a fé, Roberto? Você pode, de uma forma em geral, né, para quem está precisando, de repente, né, eu, você, cada um de nós, tenho certeza que todos nós precisamos de um pouquinho de fé, pelo menos um pouquinho diariamente. É confiar que Deus vai fazer, mesmo que as circunstâncias não aparentam o resultado que você deseja. É você ir contra as probabilidades que o homem decretou, que a máquina diz que, sabe, o exame fala o que é você ir contra as probabilidades humanas, crendo que Deus pode fazer muito mais. Para mim, fé se resume nisso. E como é que faz? Como é que a gente faz? Como é que eu começo? Né? Eu tenho a minha religião e pratico isso em casa, pratico isso Sabe uma coisa? No templo também. Eu até preguei esses dias aí. Confiança. Confiança, a gente vai se adquirindo com o tempo. Você não chega confiando em alguém de uma vez. Né? Mesmo que te indiquem tudo, às vezes você pode acreditar na capacidade de alguém, mas confiar é algo muito mais íntimo. E eu vejo que Deus vem mostrando essa confiança para nós de pouquinho em pouquinho. Então, numa situação que precisava ser resolvida,
a gente colocava em oração, era resolvido. Uma situação que aparecia de doença, a gente orava e Deus respondia. Então, essa confiança foi crescendo de tal forma que você chega num momento da sua vida que você tem certeza que Deus vai agir, quando não tem mais chance humana de ser feito alguma coisa. Porque até o ponto que você pode fazer, você tem que fazer. A partir do momento que você não consegue fazer mais nada, é entregar na mão de Deus. Sabe a ressurreição de Lázaro? Sim. É muito engraçado isso daí. Por exemplo, eu conto às vezes assim, Deus não podia, Jesus ali não podia fazer algo mirabolante, tipo Spielberg, né? Ele movimentar a mão, a pedra se mexer, ele fazer o cadáver vir levitando ali, Poderia. e rodar e sair todas as bandagens, tudo. Mas ele não, ele pegou e falou assim, vai lá, tira a pedra. Arranca vocês a pedra de lá. Aí, o que não podia ser feito, ele fez, que era trazer de volta à vida uma pessoa que estava morta há 4 dias. Lázaro, vem para fora. Aí Lázaro vem para fora. As bandagens já não podiam estar soltas. Ele falou assim, vai lá, tira as bandagens dele e dê de comer. Né? Então, eu vejo que até onde a gente pode fazer, nós temos que fazer. Quando não dá mais, Deus vai agir. É dobrar o joelho? Sempre. Sempre. E pedir fervorosamente, é isso? E acreditar que isso vai acontecer. Agora, existe um detalhe... Fé é acreditar, né? Fé é acreditar. Do que não é possível o homem fazer. Ok. Né? Eu vejo uma coisa assim, né? Às vezes as pessoas perguntam sobre fé, essas coisas, sobre milagres. Eu vi muitos milagres acontecendo, mas o ser humano ele tem algo que ele quer pegar para ele a glória. Então, não foi Deus que fez o milagre, foi aquela pessoa que foi usada por Deus e fez o milagre. Aquela pessoa acaba sendo um ídolo na vida dos outros e ele acaba não dando glórias a quem realizou isso daí. Então, quando a gente tira... É muito engraçado porque Jesus tem uma passagem que ele fala assim, aquela pessoa nasceu assim, mas quem que é que tem o pecado? Ele ou os pais dele? Aí Jesus responde assim, olha, isso não é nem dele e nem dos pais dele. Isso é para que a glória de Deus possa ser manifesta. Então, eu acredito que quando a gente encontra uma situação que não tem solução, é para que Deus possa manifestar o poder dele ali. Agora, você já viu Jesus perguntar, qual é a sua religião para eu poder te fazer sua mão crescer, fazer o surdo ouvir, fazer o cego enxergar? Em alguma passagem tem ele perguntando se ele tem pecado lá atrás, se ele não tem. Não, com certeza não então, tem. sabe, é isso que eu te falo. A religião bitola as pessoas e leva às extremidades, o que não é bom. O Roberto Montaboni é outro cara há 16 anos ou o Roberto Montaboni é outro cara... Há 26 anos eu sou outro. 26? Eu falei 16, não, 26. Não, 16 que eu sou pastor. 16 que você é pastor, mas, 26... Mas que eu decidi mesmo seguir um caminho em Cristo, 26 anos. 26 anos. No dia 22/12 de 97. No dia do meu aniversário. Mudou assim... Mudou. A gente tinha lugares que a gente frequentava, que todo mundo frequentava, que todo mundo sabia quem era quem. A gente se cruzou muito por aí. Cara, era downtown, acho que todo mundo acabou. Era Willy, era isso, era aquilo, e todo mundo vivia ali, né? Então, por mais alegre, feliz que você era, por mais que você fizesse tudo, todo mundo se conhecia, era diferente. Nós temos mais, deixa eu ver aqui, mais 3 minutos. Passa rápido. Você falou muito e eu quero entrar num outro assunto e esse é polêmico, né? Vamos Desculpa lá. te emocionar mais uma vez, mas eu estava aqui para falar, sabe? Não aqui, mas aqui no peito para falar da tua filha, que eu achei muito legal o que vocês fizeram e o que a fé fez em vocês, né? De poder trazer tua filha e ver ela tão bem. Agora você tem 2, né? Você Tenho 2, um menino e uma menina. O menino é o? Lucas. De quantos 23. anos? 23. Mas você falou durante nesses 20 e poucos minutos que a gente está conversando aqui, você falou muito aberta. Né? Aberta é a cabeça da família? Eu estou dizendo isso e vou explicar, lógico que eu vou explicar, mas o Roberto já pegou o que eu quero falar. Houve uma deputada, se não me engano, do Maranhão, Pará do Maranhão, enfim, não importa,
que diz que vai fazer uma sessão dos homens em uma igreja evangélica, ela é evangélica, por eles serem o cabeça da casa e que as mulheres precisam ser submissas. Queria saber a tua opinião sobre isso. É polêmico demais, e só vou fazer um adendo aqui, né? A deputada é divorciada. Qual que é a tua opinião sobre isso, Roberto? É engraçado, né? Casamento é aliança. E aliança significa andar junto. Andar lado a lado. Em todas as questões. Eu não faço nada que eu não peça um conselho para a Berta. Ela é minha principal conselheira. Em tudo. Mas ela respeita a minha posição quando eu tomo uma decisão diferente do que ela aconselhou. Tá. O que a gente precisa entender é que isso ficou muito pejorativo, a palavra submissão. Porque todo mundo pega assim, a mulher tem que ser submissa ao homem. E eles esquecem o significado da palavra submissão. Submissão é estar debaixo de uma missão. Então, se você escolher um homem para casar e você tem a sua esposa ali, normalmente essa missão precisa andar em conjunto. E a mulher é a principal ajudadora do homem para que essa missão se cumpra, em todas as áreas. Então, se ele tem que ser um bom homem de negócio ou não, a turma acha que quem manda na casa é quem recebe mais, quem tem o maior salário. E não é. Se vocês não tiverem acordo, você pode ganhar milhões. Se não tiver acordo, vocês vão brigar de qualquer jeito. O homem pode ser muito mais, uma mulher pode ganhar muito mais. Se não tiver um acordo, se vocês não tiverem uma missão junto, se não estiverem debaixo de uma missão, vocês vão brigar. Por que ela falou isso? Sinceramente, eu não compactuo com essa ideia. Eu também não. Eu não sabia a tua opinião, estou ouvindo agora, mas não, eu também não consigo entender. É que, na verdade, assim, é aquele radicalismo da Bíblia, né? Que coloca o homem como o cabeça da casa. Ele é o cabeça? Não sei. Depende do acordo que você fez. Tá. Mas a Bíblia diz que... Cabeça é uma coisa, submissão é outra. Exatamente. Né? A mulher não pode ser submissa. Nós estamos... Claro que não. Gente, pelo amor de Deus, nós estamos... Cara, essa né? A nós submissão... não estamos na era da pedra lascada, como é que chama? Das cavernas. Pelo amor de Deus. O entendimento da palavra submissão foi deturpado, né? Porque a gente tem uma missão. Você coloca, submissa, parece que a mulher está sempre abaixo, ela tem que andar na rua e o homem... Fica quieta, vendo um passo atrás, isso, se ajoelha quando chegar. Absurdo. Não é. É vocês andarem juntos, né? Qual é a maior missão de um pai de família? É criar bem seus filhos. E quem é a pessoa que vai ajudar a fazer isso? É a sua esposa, né? Então, essa é a missão principal de um casal, fazer uma família crescer, se darem bem, estarem juntos e fazer com que tudo aconteça da melhor forma possível. Essa é a nossa missão. Se eu estou nessa missão e a minha mulher quer junto comigo, ela está sob a missão. Né? Então ela está debaixo de uma missão que é essa, formar uma boa família. Fazendo o quê? Princípios, moral, caráter. Eu tenho certeza que o teu pai, quando te ensinou que a tua palavra vale muito mais do que um papel assinado. Sem dúvida. Isso está sob a missão. Sem dúvida. Isso está sob a missão. A missão que seu pai tinha era de ensinar você a ter princípios e morais. E que a tua palavra vale muito mais do que um papel assinado. E quando essa missão, você é submisso ao seu pai, você entrou debaixo de uma missão que seu pai te ensinou. Então, essa é a verdadeira submissão. Vamos encerrar a polêmica. Ponto. Qual que é a tua missão na igreja? Cara, levar pessoas a conhecer um Cristo que eu conheci. Eu acho que é isso. Mostrar o amor, que está muito em falta hoje. As pessoas brigam demais, sabe? Por bobeira, né? Muitas vezes por bobeira. Causa morte, causa decepção, traição, desgosto, desordem, contenda, porfíria. E aí você entra num nicho que um abismo leva o outro. Você se sente completo hoje, Roberto? Você se sente preenchido hoje com esse amor que você tem da tua família, com esse amor que você tem da igreja, enfim? Mas pode mais. Eu acho que o amor de Cristo é infinito. Eu falo que cada pessoa que conhece a Cristo, que a gente leva a conhecer a Cristo, os princípios, né? Os princípios de Cristo. Porque quando ele veio, ele falou assim, eu não vim para descumprir a lei, mas
Me fala uma coisa, no sábado ele curava, eles falavam que não podia curar. No sábado ele comia, eles falavam que não podia comer. Então, do mesmo jeito que ele ensinou que a hipocrisia no ser humano estava latente, que fazia o que convinha, e aí se escondia atrás de uma religião, ele mostra ao contrário. Ele fala assim, olha, você não precisa se esconder atrás da religião. Faça o que eu faço, e você vai ver que a tua vida vai melhorar. Tua missão para por aqui? Acho que não. Você tem alguma missão, além de fazer todo esse bem, né? Alguma missão para a nossa cidade, Roberto? Você acredita que pode se doar mais? Posso. Nós temos 3 projetos hoje aqui em Ribeirão Preto. Um para homens, um para mulheres e um para crianças, né? E eu acho que a gente pode fazer muito mais. Eu acho que a gente pode melhorar isso. Existem muitos projetos que podem ser elaborados e outros que precisam dar continuidade. Mas sabe qual que é? Esse é o grande problema do ser humano. Quando tem um bom projeto em um governo, o outro começa a parar aquele projeto e faz o dele. Não é meu, eu não tem quero continuidade. Isso é um problema sério. Esse é o grande problema do governo em si. Isso é o problema da política, né? É o problema da política. É o ser humano querendo assumir posição que vai passar, mas ele tem que deixar para um legado. O munícipe, né? A população continua, né? Você sabe, uma vez me perguntaram assim, política e religião combina? Boa pergunta. Combina? Combina. Combina? Você já viu Deus não ungir um rei, ou um profeta, ou um sacerdote? A Bíblia inteira mostra que Deus escolheu Davi, que Deus separou Salomão. Então, os governantes são separados por Deus. Aí você vai me perguntar, mas e o cara que faz isso e aquilo que lá? Assim, a Bíblia fala assim, ó, ora pelas autoridades da sua cidade. E tem gente que fala assim, eu vou orar pelo aquele fulano? Você tá louco, que não sei o que lá. A questão é que a cadeira de autoridade ela é ocupada por homens. Uma vez que ele sai de lá, ele não tem mais aquela autoridade. Não. Então você tem que orar para que quem se assente naquela cadeira possa ter princípios morais e ética. E aí vai dar tudo certo. A gente precisa disso. Bom, quero te agradecer. Que é isso. Tivemos uma aula, eu tive uma aula aqui. Espero que as pessoas possam absorver um pouquinho. Você me emocionou, viu? Que bom. Que bom, a gente vive disso, né? A gente vive de emoções diárias. Eu fiquei emocionado também. Primeiro, a te receber e ver que é esse cara maravilhoso, né? Que eu conheço há muito tempo, mas que a gente voltou a se encontrar há pouco tempo. E que bom, viu, Roberto? Que bom que a gente pode estar aqui batendo esse papo e saber do teu presente. E quem sabe do futuro, né? Eu fico com convite para você ir lá nos visitar na igreja. Vou com muito prazer, vai ser uma honra. Aliás, passa o endereço para quem está acompanhando a gente. Rua São Sebastião 1215. É a igreja? Núcleo de Deus. Núcleo de Deus, São Sebastião 1215. 1215. Você vai passar em frente e vai estar escrito só igreja. Tá. Está escrito igreja. É no meio, é pouco antes do centro, né? Chega no centro da cidade. Entre a polícia e o posto. Ótimo. Maravilha, sucesso, meu amigo. Obrigado. Eu que agradeço. Poxa vida, papo bacana mesmo, né? Pra gente poder aprender um pouquinho mais da vida. E desejo sucesso para você. Sei que muita coisa deve acontecer aí. Surpresas, na tua vida. Boas. Não, e que sejam surpresas boas para nossa cidade também, né? Vão ser. Não só para na igreja ou na religião, né? Mas para a cidade também, que todo mundo precisa ganhar. Queria que você deixasse um recado para quem tá acompanhando a gente, olhando para a câmera da verdade, vamos dizer assim. A gente no podcast a gente não olha, mas eu queria que você deixasse uma mensagem como homem de Deus. Ame o Senhor Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, e ame o teu próximo como a si mesmo. Se você fizer esses 2 mandamentos, você vai estar cumprindo todo o testamento que a Bíblia deixou. Valeu, querido. Obrigado mais uma vez. E sucesso para você. Obrigado, Caparelli. Um abraço grande para toda a família. Prazer mesmo. E a gente volta no próximo programa, sempre contando com a sua companhia. Agradecer sempre a Elijur Transportes, que está sempre aqui no nosso programa. Um abraço para meu amigo Eliseu Cordeiro, que está sempre nos prestigiando. Também o Espaguete Companhia, do Guilherme Galo e da Isabel, ali na Leães Paulista. Muito obrigado mesmo. E também a Cervejaria SP330 do meu amigo Serginho Limonge. Tio Limonge, um abraço, obrigado a todos e até o próximo. Programa César Caparelli.
Transportadora Elijur. Transportar sua carga com tranquilidade, essa é a nossa especialidade. Frota diversificada para atender todo tipo de transporte que sua encomenda precisa, para chegar ao destino com segurança. Transportadora Elijur. Cargas fracionadas, encomendas exclusivas e expressas. Transportadora Elijur. Atendendo as regiões de Ribeirão Preto, Piracicaba, Campinas e São Paulo. Transportar sua carga com tranquilidade, essa é a nossa especialidade. Transportadora Elijur.